cultura de nossa igreja está sendo construída com celebração e testemunho, e ela está estruturada em ser uma igreja família que tem relacionamento, crescimento, aliança e conexão. Tem fundamento apostólico profético, ganhar, cuidar, treinar e enviar. É incubadora de destinos, descobrir e cumprir seu destino. Tem evangelismo sustentável e discipulado dinâmico, desenvolvimento intencional e focado, e tem excelência como meta em tudo que faz. Você sabe o porquê da nossa igreja? É conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Então vamos juntos conhecê-lo e adorá-lo. Hoje eu quero falar com vocês sobre os trabalhadores da última hora. O texto, Mateus 20, do 1 ao 16, eles vão projetar ali, a gente já vai ler. Eu quero que você veja esse texto sobre a seguinte perspectiva. Ele é um texto profético, não é muito simples de compreendê-lo, mas veja ele como uma narrativa profética da história da igreja. Eu vou repetir. Veja essa parábola como uma narrativa histórica da igreja de Jesus. As etapas que a igreja foi passando ao longo do tempo. Eu não vou entrar na questão da recompensa, porque ele fala da recompensa, o pagamento dos trabalhadores. Não é meu foco esse hoje, mas sim entender qual é a nossa posição dentro desse contexto. E ao verificarmos cada um que foi chamado, observarmos se ele cumpriu a sua missão. Então vamos ler ali. Uma letrona bem grande para você, para entrar dentro do seu coração, se enxergar bem, fica aquele letreiro lá dentro. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua seara. Repita comigo, saiu de manhã cedo. Pode passar. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, repita comigo, 9 horas. Ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta de meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo, estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Ele, porém, respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Então, ele é um texto que chama a nossa atenção porque às vezes nós temos dificuldade de compreender o que ele quer dizer com essas palavras. Vamos
refletir um pouco sobre o próprio conhecimento bíblico que nós temos. Quem é o agricultor? Quem é o senhor da vinha? Deus. O pai é o agricultor. Você vai lá para João 15, o pai é o agricultor, Jesus é a videira. E nós somos os ramos, porque o fruto é dado nos ramos. Então vamos lá? Quem que é agricultor? Deus. Então é Ele que contrata os trabalhadores. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Somos nós que fomos chamados para dar frutos. Aí ele começa falando sobre quando o Senhor da vinha levantou de madrugada. Você precisa entender o contexto judaico e o nosso contexto. Para eles, o dia começa às 7 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite, são 12 horas. Então, 0 hora, 0 horas, 7 horas, 7, 8, não, é 6 horas, 6 horas. Das 6 às 6, isso. Tanto que daí a terceira hora é 9 horas. Aqui a gente já colocou numa linguagem nossa, para que você possa entender. O que quer dizer? Quem são esses trabalhadores da vinha que anunciaram a redenção antes que ela chegasse? Ah, pastor, agora está ficando mais claro. Sim, estou dando algumas pistas para você. Quem que anunciou a vinda de Cristo? Alô? Profetas? Quem mais? Você tem que falar um pouquinho mais alto. Que eu estou gripado, meus ouvidos estão meio tampados aqui. Bom, para ajudar vocês, falaram profetas. E todos aqueles que vieram antes de Jesus, anunciando a vinda dele. Então, os patriarcas, eles já anunciaram, já esperavam pela vinda do Messias. Isso foi anunciado por muito tempo na história humana. Então, os patriarcas e os profetas foram aqueles que anunciaram a redenção antes dela chegar. Eles foram os que acordaram de madrugada, foram os que começaram esse processo. Você vê lá em Jeremias 7,13, ele faz uma citação a respeito disso, né, dos que acordam de madrugada. Aí o Senhor da vinha vem e fala sobre as 9 horas. Ele foi de novo às 9 horas e encontrou. Aqui nós temos o início da dispensação da graça. Se você olhar ali em Atos 2,15, ou Atos 2, você vai ver que o povo estava reunido por ordem de Jesus. Esperem até que do alto venha poder. Esperem até que do alto venha poder. E aí teve aquele episódio no cenáculo em que o Espírito Santo veio, desceu como línguas de fogo sobre os homens, e eles começaram a testemunhar, e sair para todo lado testemunhar. Então esse foi um segundo momento em que Deus levantou novos trabalhadores. Então o primeiro momento foram os patriarcas, foram os profetas e aqueles que anunciaram a vinda de Jesus, falando do plano redentor de Deus. A segunda leva foram os 120 do cenáculo e outros que foram batizados com o Espírito Santo e começaram a testemunhar as maravilhas de Deus. E eles permaneceram, e se você estuda a história, você vai ver que essas 120 pessoas transformaram o mundo conhecido na época, porque esse evangelho foi espalhado pelo mundo conhecido, e de toda parte se ouvia falar desse povo, dos seguidores de Jesus. Deixa eu perguntar para você, o primeiro grupo que Deus levantou, cumpriu a sua missão? O que você acha? Bom, a Bíblia está aí para registrar os testemunhos, né? O segundo grupo cumpriu a sua missão? Sim, e está a Bíblia registrando os feitos desses, alguns feitos, não todos. Ao grupo das 12 horas, meio-dia, o texto que nos chama a atenção com relação a esse terceiro grupo
é João capítulo 4, em que Jesus passou por Samaria e encontrou a samaritana. Ora, os samaritanos e os judeus não se davam, mas os samaritanos também esperavam pela vinda do Messias. E muitos samaritanos receberam a Jesus melhor do que os próprios judeus. Porque os judeus não estavam entendendo o papel de Jesus. E nesse texto, você lembra, né, Jesus teve uma conversa com ela, e essa mulher ficou tão impactada, que Jesus disse, se você beber da água que eu te der, você não terá mais sede. Ela, dá-me dessa água de beber, Pai. E ela, ao beber dessa água, ao experimentar, ela foi até os seus e falou com eles. E todos acompanharam ela para ela mostrar quem era esse homem de quem ela tinha falado. Ou seja, uma mulher samaritana, desprezada pelos judeus, que já tinha 5 maridos, já tinha tido 5 meses, ou seja, uma mulher extremamente desprezada na sociedade, nos conceitos daquela época. Jesus foi até ela, resgatou ela, e ela foi estratégica para resgatar uma cidade inteira. Aqui você tem a terceira leva de pessoas que Deus levantou ao longo da história para proclamar o plano redentor dele. Vamos lembrar? Primeiro, os patriarcas e profetas. Amém? O segundo, os discípulos de Jesus, os 120. O terceiro grupo, os samaritanos. Os samaritanos. Há um quarto grupo, que é o que está nas 15 horas. Você vê ali em Atos 10, capítulo 3. É aquela passagem que fala do Cornélio. Cornélio estava buscando a quem ele não conhecia. Estava clamando ao Deus que ele não conhecia. E esse homem que ele não conhecia teve uma visão. Mas como assim? Ele não conhecia Deus? Como assim? Ele teve uma visão às 15 horas. Cornélio. E nessa visão, Deus mostrou a ele para buscar Pedro. E aí ele enviou homens para buscar. E Pedro foi lá. E aí Deus teve que tratar com Pedro, porque Cornélio era um gentio. Entendam, ou você é judeu ou você é gentio. Gentio são todas as outras nações que não são israelitas. Eles simplificam, né? Então o brasileiro para eles é gentio, o russo é gentio, o europeu é gentio, que são pessoas que não são israelitas. Agora veja esse homem, se ele não alcançou o coração de Deus, certamente. Só que Deus teve que tratar com Pedro, porque Pedro não queria ir até ele. Então antes Deus tratou com ele. Ele teve um sonho, desceu um lençol branco com vários animais, e dentre eles tem aqueles animais que os judeus consideram impuros, que eles não comem. E aí o Espírito Santo falou para ele, pega e come. Ele falou, não, eu não vou comer. E ele fala, não considere imundo aquilo que Deus santificou. E aí depois ele acordou e entendeu, quando chegou as pessoas, ou seja, um gentio, veio pedir ajuda. E Pedro foi lá e quando chegou lá, ficou maravilhado com o que ele estava vendo. E ele entendeu, verdadeiramente, Jesus veio para todos os povos da terra. Então aqui nós temos esse grupo dos gentios, que são todos os que não são judeus, os que são israelenses. Veja como é que Deus foi providenciando ao longo da história da humanidade, foi levantando pessoas para anunciar o plano redentor dele. E ele faz isso através das pessoas. E aí você tem aqui, a 10h em algumas versões, ou a 5 da tarde. Como o dia encerrava às 18, só faltava 1 hora para encerrar o dia. E às 5 horas da tarde, aquele homem, senhor da vinha, passou e convocou aquelas pessoas para trabalharem. Eu quero dizer para você que
última geração, ou esses últimos trabalhadores, somos eu e você. Nós somos os últimos trabalhadores. Nós estamos vendo como o mundo caminha, como a palavra de Deus está se cumprindo, e como se aproxima cada vez mais a vinda do nosso Senhor e Salvador. As pessoas estão sendo envolvidas pelas coisas dessa vida, ficam buscando autogratificação, ficam buscando seus prazeres, e nós vivemos num tempo hoje que o Deus do século é não só Satanás, mas o próprio homem, longe de Deus. Ele se colocou no centro, como Deus. Eu tenho que buscar a minha felicidade, eu tenho que buscar o meu querer, eu tenho que alcançar as minhas coisas. Esse é o pensamento humanista que nós vemos, em todo lugar que você vê. Só que as pessoas que vivem isso, se você chega perto delas, você vê que elas estão secas, sem vida, vazias, tristes. Ah, como nós vimos isso lá na Europa, meus amados. As pessoas pareciam que tinham tudo, mas não tinham nada. Nós vimos algumas cenas assim que estarreceram o nosso coração. Nós somos desafiados a levar Bíblias para lá, porque, por incrível que pareça, é difícil comprar uma Bíblia em Portugal. Mas é difícil porque não tem demanda, as pessoas não compram. São poucos que compram, então não é negócio rentável. Quem vende, nós estávamos fazendo uma cotação em torno de R$300 uma Bíblia. Aqui você compra por 40, 50, 30. E nós vimos algumas situações nesse aspecto que nos deixou muito impactado. Uma das Bíblias que nós levamos chegou na mão de um rapaz convertido há pouco tempo, que ele viaja da Espanha para uma célula em Portugal, para estar na célula toda semana. E ele ganhou a Bíblia, ele olhou assim, segurando ela com força assim na mão. Eu vou comer ela em 6 meses, vou ter lido toda ela. Mas ele pegou aquilo ali, todos nós ficamos muito impactados. Porque aqui a gente não tem falta de Bíblia, mas lá tem falta. Uma das missionárias que estava conosco, nós estávamos no shopping, na área de alimentação, que era do almoço, nós fomos ali para almoçar, e ela falando, Deus, me dá uma mulher aqui, me dá alguém aqui, Senhor. Aí ela chegou e foi conversar com aquela moça que trabalhava pegando as bandejas, e começou a conversar com aquela senhora. E daí chegou e falou para ela, escuta, me diga uma coisa, o que a senhora gostaria de ganhar? E ela falou, eu gostaria de ganhar uma Bíblia. Você entende? As pessoas aqui muitas vezes não estão nem aí, porque têm a vontade. As pessoas estão sedentas de Deus. E Deus está dando favor à igreja dele naquela região, porque ele decidiu promover um avivamento nas nações a partir de Portugal. Ele já tinha falado no nosso coração aqui sobre isso, e aonde a gente foi, a gente ouviu a mesma palavra, Deus falando a mesma coisa em outros lugares. Eu decidi, eu estou fazendo. Então entendam, toda vez que nós saímos para fazer essas viagens, é para levar esse evangelho, é para treinar pessoas, preparar pessoas para estar no campo missionário. Alguns vão para morar, você sabe. Aqui na nossa igreja, o pastor Marcos, a pastora Andélia, a sua família estarão indo para lá em breve. Estão sendo preparados para isso, mas já sabem. O pastor Marcos já pisou lá, esteve lá e sentiu o que é estar no lugar para onde Deus está te enviando. Você se sente da casa. Mas voltando aqui, nós somos os trabalhadores que foram chamados na última hora. Nós estamos no último momento da história da redenção do homem. O tempo do fim está chegando. O tempo em que Deus julgará todas as coisas e recompensará cada um segundo as suas obras. Nós temos 1 hora para anunciar esse evangelho. O evangelho da redenção é muito simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Fala
de um Deus que se esvaziou da sua divindade e veio habitar entre os homens, foi humilde e viveu conforme a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é quem quer ganhar, dê. Mas aqui no mundo dos homens não é assim. Se você dá, você fica sem, né? A sabedoria de Deus é muito diferente da sabedoria dos homens. Na sabedoria de Deus, você tem prejuízo, você sofre afronta e não revida, a pessoa te faz o mal, você responde com o bem, a pessoa te bate e você oferece outra face. Esse é o Evangelho de Jesus. Estão me acompanhando? Esse é o Evangelho de Jesus. Você não responde o mal com o mal, você não dá na mesma moeda. E nós sabemos que não é fácil viver esse Evangelho, mas a gente sabe que é o certo. Aqui dentro, no nosso íntimo, a gente sabe. E quando nós agimos conforme o que o Espírito nos diz, nós somos assim, ficamos felizes. Puxa, venci nessa área, graças a Deus, obrigado, Senhor, consegui. Não menti, Senhor, não roubei. Fui justo, Senhor, fui íntegro, fui fiel. Fui fiel no pouco, Senhor, e o Senhor me colocará no muito. Esse Evangelho de redenção fala de um reino que é chegado à terra. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam. É chegado o reino de Deus na terra. E ele proclama a vinda de um reino que será de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Fala de um reino que Jesus nos enviou como embaixadores, e no nosso caso como trabalhadores da última hora, para anunciar esse Evangelho, apresentar as pessoas a Jesus Cristo, levar elas a terem um relacionamento com Ele, aprenderem o que é isso, o que é nascer do Espírito, o que é ouvir a voz do Senhor, os dons que Ele dá, os talentos que Ele nos dá, a vida no reino, como acontece, como é a minha vida familiar quando eu estou em Deus. Porque é o que acontece, meus queridos. Vamos usar aqui o exemplo do Mário e da Gilmara. Eles conheceram a Cristo, receberam no seu coração, a fé entrou, e a partir daí eles começaram a colocar a casa em ordem. O casamento que aconteceu aqui no sábado pela manhã foi o desejo deles de colocar a casa em ordem, de pedir a bênção de Deus sobre o relacionamento deles. Lá fora, no mundo, as pessoas não estão nem aí, elas se juntam, se separam, trocam de companheiro, de parceiro, como se trocasse de roupa. Mas no reino de Deus não é assim, existe uma aliança do casamento. Existe uma aliança onde o homem sabe o que Pedro nos ensina: homens, amem a vossa esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Mulheres, amem e respeitem os seus maridos. O reino de Deus traz um padrão que é diferente desse mundo que nós vivemos. É outro estilo de vida. É um reino de paz, alegria e justiça. Mas não a justiça dos homens. Porque a justiça dos homens, a gente está olhando aí o que é a justiça dos homens. É segundo os interesses dos poderosos. Mas a justiça de Deus é justa. Eu falo para as pessoas, a gente vê, olha as coisas, puxa, mas falhou a justiça dos homens de novo. A justiça dos homens pode falhar, mas a de Deus jamais falhará. Pode tardar para nós, que não entendemos muito bem a questão dos tempos, mas não tardará, a justiça do Senhor não tardará. E está próximo esse tempo. E você, como trabalhador da última hora, você deve se perguntar a si mesmo: o que eu estou fazendo? Eu estou cumprindo a minha missão? O meu Senhor me convocou para eu testemunhar do seu amor às pessoas. Ele me convocou a cuidar de pessoas, fazer discípulos. E o que eu estou fazendo? Estou cuidando só dos meus interesses? Deixando os interesses do meu pai de fora? Essa palavra dos trabalhadores, na última hora, mexeu comigo muito ali em Lisboa. Porque nós passamos numa igreja em que o pastor falou assim: olha, eu estou há 20 anos aqui em Portugal. Mas eu sei que vocês que estão vindo agora,
vão fazer em 1 ano, 2 anos, vão realizar o que eu não consegui em 20 anos. Porque vocês são os trabalhadores da última hora. E nós temos orado aqui 24 horas por dia. Nós estamos orando numa igreja que tem oração e adoração. 24 horas. Ininterruptas. Né? E eu ainda não tinha visto. A gente só li na Bíblia que Davi fez isso. Né? Davi sustentava os levitas para que se mantivesse a adoração no templo. E essa igreja lá em Lisboa tem isso. Então eles mantêm missionários, levitas, pastores, eles vão se alternando nos horários. Cada um pega turno de 2 horas. E você pode chegar a qualquer horário na casa de oração e passar o seu tempo lá. Quando eu cheguei lá e vi aquele ambiente, aquela atmosfera, eu sei que alguns aqui me entendem. E eles começaram a chamar para fazer outras coisas. Eu cheguei e falei, pastor Rafael, vai lá com os missionários, me deixa aqui. Me deixa aqui na presença do Pai. Eu fiquei acho que umas 5 horas ajoelhado. Eu só pedi para Deus tirar a dor da minha perna, porque é a posição que eu queria ficar. E Ele falou, aqui nesse altar, nós estamos clamando pelos trabalhadores da última hora, e vocês são a resposta desses trabalhadores. Eu sei que é uma obra do Espírito Santo convencer você. Quem dera eu tivesse essa habilidade de convencer você que você é o trabalhador da última hora. E que em breve, muito em breve, nós vamos prestar contas do que nós fizemos com a nossa vida. Veja bem o que você está fazendo com a sua vida, meu irmão. Nós só temos esta vida. Hebreus 9, 27 fala, ao homem está destinado a viver uma vez só. Depois disso vem o juízo. E em breve, nós estaremos na presença do nosso Senhor, prestando conta da nossa vida. E diante dele, o que nós vamos falar? Porque Ele sabe todas as coisas. Não dá para inventar nada. Tem que chegar e... Você vai chegar na frente dele... Tem um amigo que fala para mim que ele imagina que esse tempo de prestação de conta vai ser mais ou menos assim. A gente chegar diante dele, ele pega e mostra um telão com a vida que ele sonhou para mim. E daí, ele vai mostrar um outro telão com a vida que eu vivi. E que isso vai ser suficiente para dar muito choro. Porque nós fizemos muitas escolhas. E temos muitas desculpas. Mas lá no fundo, Deus sabe. Nós estamos num tempo, e isso também tem sido dito nas nações, não é mais o tempo de grandes homens, de grandes figuras carismáticas. Não, esse é o tempo dos anônimos, dos trabalhadores da última hora. Muitos trabalhando, anônimos, ninguém conhece, ninguém ouviu falar, mas eles estão por aí. Eu pude conhecer pessoas assim. E eu fiquei maravilhado, consternado de ver o coração. Pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, mas que ao chegar perto dela, meu coração ardeu, pegou fogo. E eu, Deus, porque o Pai me falou há um tempo atrás. Ele falou assim, vai chegar o tempo, meu filho, que as pessoas vão se conhecer pelo meu espírito. Não vai ser por conviverem. Ela vai chegar perto e os espíritos vão se comunicar. E nessa viagem eu tive essa experiência muito forte e o Senhor mostrou, agora é o tempo, agora é já. Nós temos que conhecer as pessoas espiritualmente, então você precisa desenvolver sua espiritualidade. Você precisa orar, você precisa ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus para você não ser enganado. Você precisa conhecer a palavra para não ser enganado. Você tem que crescer espiritualmente. Nós não temos outra alternativa. Se quisermos discernir as coisas com clareza, a não ser conhecer a palavra e conhecer o Pai da palavra. Não dá para deixar transferir essa responsabilidade para os outros. É minha e é sua.
E é como nós vivemos, é como nós agimos e reagimos. Todos nós somos ex alguma coisa. Ora, a igreja de Jesus é cheia de ex alguma coisa. Ex-drogado, ex-preso, ex-traficante, ex-adúltero, ex... E tantas outras coisas. Todos aqui são ex alguma coisa. E Deus nos amou e nos trouxe e mudou a nossa vida. Aquilo é passado. Não é mais. Não faz mais parte da nossa vida, amém? É uma vida nova, é uma vida diferente. Agora, como trabalhador da última hora, você tem cumprido o chamado de Deus? Será que Deus não está te incomodando para você compartilhar o evangelho com um amigo, com um vizinho, com alguém que mora do lado da sua casa? Será que Deus não está pedindo para você orar por alguém? Porque nós somos inseridos dentro de tantas comunidades. Será que Deus não tem incomodado o seu coração? Feche seus olhos um pouquinho. Eu peço que você não se distraia agora. Nós vamos aplicar essa palavra. Vocês me desculpem porque eu estou gripado. Estou com um pouco de dificuldade de falar. Mas que isso não atrapalhe você dessa santa convocação que o Senhor está nos fazendo hoje. Saiba que Deus levantou você como trabalhador da última hora. Deus escolheu você, não pelo que você é, nem pelo que você pode fazer, mas porque em Deus nós podemos fazer proezas. Falta uma hora. Pastor, o que significa isso? Deus sabe. Mas nosso entendimento é que está próximo à vinda dele. Esse mundo está se destruindo, está desmoronando diante dos nossos olhos. Esse sistema está caindo em todo lugar. Aquilo que a Bíblia fala a respeito desses tempos estão aí se cumprindo. Eu diria para vocês, como estudante de escatologia, que todos os sinais se cumpriram, só falta a manifestação do anticristo. E há quem diga que ele já está sobre a terra. Uns dizem que é um sistema, outros dizem que é uma pessoa que está encabeçando um sistema. O que eu sei é que a Bíblia se cumprirá. E o nosso chamado não é conhecer a Deus e torná-lo conhecido? Sendo agente de transformação aonde nós fomos. O nosso papel não é chegar num lugar e declarar: é chegado neste lugar o reino dos céus. Não é manifestar esse reino ali onde nós estamos, no meio onde nós estamos. Então, se perguntarem daqui a um tempo, se você, sendo um trabalhador da última hora, você cumpriu sua missão, você pode falar agora profeticamente, amém. Mas aí você tem que tomar atitudes, decisões, sair da sua zona de conforto, se render a Deus, porque Deus não chama os capazes, Ele capacita os escolhidos. Já começa por aí, algo que você sabe. Meus queridos, olha aqui para mim um pouquinho. Deixa eu dar um exemplo para você. Há um tempo atrás, o Igor estava estudando música. E dele tinha um professor, bem doidão lá, né? Difícil. E ele foi ter aula com o professor. Aqui o professor. E esse professor e sua família estava longe de Deus. Estava distante. Bem distante. Perdidos neste mundo sem Deus. E ele começou a testemunhar e insistir. E é claro que no primeiro momento para ele, mas que cara chato, que cara insistente. Mas ele continuou na simplicidade dele, testemunhando, falando. E através desse impulso,
desse levantar desse trabalhador de última hora. Ele se converteu. A sua esposa se converteu. Os seus filhos estão na casa servindo ao pai. Está ali o Samuel. Porque alguém fez. E não é que o Igor seja um grande ganhador de almas. Não, na sua simplicidade ele ganhou. Mas você já sabe quantos ele já ganhou e cuidou? Ou seja, você participa desses frutos. Eu estou falando de coisas práticas. Porque nessa simplicidade, a gente às vezes mistifica muitas coisas. É no simples, no dia a dia mesmo, meus irmãos. Nós temos que viver um evangelho simples, um evangelho de caráter, onde a gente é quem é, e as pessoas sabem quando elas nos ouvem falar, não, ele é o que ele fala, ele vive o que diz. É disso que o mundo está precisando, de pessoas autênticas, pessoas verdadeiras, pessoas que amem a Deus, não só de palavras, mas que façam alguma coisa para que outros venham conhecer a Deus. Eu sei que isso mexeu com o coração dele, porque ele sabe. E ele sabe o que passar por amor a Jesus. Só que se apregoa muito por aí, venham para Jesus que Ele vai resolver todos os seus problemas. Não é o que se diz por aí? Venha para cá e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Meu irmão, isso aí não é verdade. Esse não é o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Esse é o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz vai custar. E sabe, você vai querer investir ainda. Você vai querer pôr dinheiro no reino. Porque você se eu ficar juntando, vai ficar aqui. Se eu posso desde já investir no reino dos céus, que daí você acumula para entrar bem provido no reino dos céus. Nessa pátria celestial que nós aguardamos ansiosamente. Um reino de justiça, de paz e de alegria. Um lugar onde há justiça de verdade. Nós ansiamos por esse reino. Nós aguardamos por ele e temos dito, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós somos os que anunciam esse plano de redenção nesses dias. Nós somos os últimos trabalhadores. Nós somos os últimos trabalhadores. Acorda, meu irmão. Nós somos os últimos trabalhadores. As situações vão apertar, vão ficar mais difícil. E cada um vai mostrar em quem crê do que é feito. Mas que todos aqui possam terminar muito bem, firmes com o Senhor, e chegar diante dele com as mãos cheias de frutos, de vidas. Que teu coração arda por isso, porque nós somos os trabalhadores da última hora, e só falta uma hora. Está tudo sendo acelerado, meus irmãos. Por onde eu tenho andado, eles estão falando, está sendo acelerado, está sendo acelerado. E não só falado, está se vendo com os olhos, uma aceleração em todas as partes. O ímpio se suje mais, o justo se limpe mais. Isso está acontecendo cada vez mais rápido. E o que você está fazendo com a sua vida? O que eu devo fazer com ela, pastor? Entrega para Deus. Deixa Ele te usar. Comece a orar mais fervorosamente. Participe das reuniões de oração. Participe das células. Convide pessoas. Testemunhe o que Ele está fazendo na sua vida. Continua mudando. Para que as pessoas olhem para você e você seja inspiração. Nós estávamos lá na conferência Despertai. E eu falo isso não para minha glória, mas para a glória de Deus. Porque essas coisas a gente só faz por amor a Deus. Não tem como não ser. O pastor veio conversar comigo e falou, você pode fazer um momento de ofertas? Essas conferências acontecem, ali são angariados recursos para promover as missões, né? Eu falei, tá bom. E eu comecei a orar, perguntei ao Senhor, Ele me deu o texto.
E aí ele colocou algo no meu coração. A minha esposa tinha um projeto de trocar os pisos da parte de baixo da nossa casa. Já tem bastante tempo, né? Foi se desgastando com o tempo e está precisando ser trocado. Precisa ser trocado embaixo e em cima. Mas a primeira parte ia ser embaixo. E ela já estava planejando isso, tinha uns 3 anos. E foi isso que Deus pediu. Em vez de gastar comprando piso, semear no reino. Aí eu falei, então tá bom, Deus, confirma no coração da minha esposa. E eu falei para ela, no primeiro momento, como assim? Faz 3 anos que eu estou esperando para trocar o meu piso? Como assim? Nesse momento, não sei, vou orar. Então tá bom. E a gente foi adorar a Deus, foi adorar. Passou um tempinho, eu olhei para ela, já estava com outro semblante, uma cara completamente diferente. É isso mesmo, meu bem. A reforma fica para outro tempo. Vamos semear no reino. E naquele dia, quando a gente fez isso, eu disse para as pessoas, eu tenho na minha vida muitas pessoas que são exemplos de generosidade, pessoas generosas. E eu falei, hoje eu e a minha casa queremos ser um modelo, uma inspiração para vocês de generosidade. Porque quando nós entendemos o amor do Pai, nós entendemos que tudo que temos não é nosso, é dele. E quando Ele nos pedir, a gente entrega para as obras dele. Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Ele conta conosco, com a força dos nossos braços, com a nossa oração. Ele conta com os recursos, porque tudo pertence a Ele, mas missões, por exemplo, se faz com recursos. Passagem de avião, alimentação, tudo isso custa, e custa bastante. Ainda mais quando a gente vai para a Europa, que é 6 vezes mais do nosso dinheiro aqui, a gente já sai daqui 6 vezes em desvantagem. Então é uma oferta viva, uma oferta de libação, um sacrifício, meus irmãos. E a gente ainda foi com vários missionários, e a maioria dos missionários são novos, não tem recurso, e quando a gente vê, a pessoa não está comendo porque não tem dinheiro, não está almoçando porque não tem dinheiro, e ela suportou isso para estar na missão. Então, nem que eu não coma, nem que eu... E como é que eu vou deixar o meu irmão do meu lado sem comer? Porque ele crê em Deus, ele vai ficar sem comer? Então, volta e meia, eu estava lá. Por que você não está comendo? Não posso, pastor. Vem cá, venha comer. Volta e meia, tinha um grupo que... nós não vamos nesse lugar, pastor, porque a gente... Vem cá, querido. Porque essa é a situação de muitos que vão. Precisam de tudo. Precisam de tudo. Então são muitos os trabalhos dos trabalhadores da última hora. Orar, sustentar, ir, ou tudo isso junto. Fique de pé, por favor. De tudo que foi falado aqui, se você aceitar no teu coração que você é o trabalhador da última hora, eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós terminarmos juntos esse culto. Se você entende que é trabalhador da última hora, Deus está te chamando nesse tempo para servi-lo, de ti mais de ti menos de menos de menos de menos de mim, mais
de ti. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Vamos cantar que Ele cresça, que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Hoje pela manhã, nossa irmã Elisete estava ali e ela falou: pastor, eu estava lá, naquela igreja, quando o senhor testemunhou que Deus tinha falado que você iria para as nações e que você estava à disposição dele. Eu fui testemunha. E muitos falaram: você é testemunha porque permaneceu. Independente de tudo que aconteceu ao longo desses anos, só vê quem permanece. Que isso serve de inspiração para vocês, de você permanecer na casa do Pai e fazer a sua parte. Você é um trabalhador da última hora. Se você pertence a Cristo, não é uma questão de escolher, eu escolhi ser, não. Ele te escolheu. É Ele que nos escolhe. Não é você que escolhe, é Ele que nos escolhe. E Ele que diz: eu envio vocês. Que o teu coração queime mais por Jesus, que você ame mais a Cristo, que você ame as pessoas ao ponto de testemunhar para elas do amor de Jesus, porque as pessoas que não ouvirem, elas vão para o inferno. As que não ouvirem vão para o inferno, as que ouvirem têm a opção, têm a possibilidade de entrar no reino dos céus. Então cada pessoa que deixa de ouvir, se o Igor não tivesse insistido com o pastor Márcio, se ele tivesse crido e insistido, por isso que eu digo, vale a pena, vale a pena. Por isso que eu falo aí para os nossos evangelistas, continuem falando em tempo e fora de tempo. Fala aí para o ministério de evangelismo aqui na nossa igreja, continue falando em tempo e fora de tempo. Continue proclamando, continue falando. Vocês são boca de Deus aqui na terra para proclamar o plano de redenção. Vocês estão na linha de frente, mas nós estamos todos juntos. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. E se pegar nas mãos é a unidade que nós devemos ter. Sermos um entre nós e uns com Cristo. Que a igreja é uma família e ela é linda. É uma família linda. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio. Mesmo sendo da última hora,
temos a nossa recompensa, Senhor. O Senhor é tão bom, nós nem merecemos. Eu te agradeço pelo que tenho visto ao redor das nações, ó Deus, por onde tenho andado. Obrigado, Senhor. Que privilégio, que graça, que favor. Quanta gente queimando por Ti, queimando de amor por Ti, Jesus. Quantos milagres, sinais, maravilhas, Senhor. O Senhor está acelerando as coisas, a Tua volta se aproxima. E o que o Senhor falou que aconteceria está acontecendo. Nós somos testemunhas. Obrigado, Jesus. Mais uma vez nos dispomos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. O Senhor ajude a cada um aqui em sua dificuldade e dê vitória nela. Mas que todos possam cumprir o que o Senhor sonhou a nosso respeito lá no Teu livro, Pai, escreveu. Que deve ser muito lindo, muito maravilhoso. Pai, abençoa os nossos irmãos neste momento de corpo, de comunhão. O Senhor esteja fazendo transbordar cura, libertação, saúde, provisão, prosperidade, a Tua paz e a Tua presença. Que nesse momento transborde, ó Deus, sobre todos os nossos irmãos, a Tua doce presença, ó Deus Todo-Poderoso. Transborde. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Toma mais esta semana nas Tuas mãos e despede na Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Põe em paz em nome de Jesus. Deus te abençoe.